Está no ar mais um episódio do LMcast, o seu podcast descomplicado sobre o universo de automóveis. E eu queria começar, como sempre, agradecendo aos meus apoiadores, Laudo Car, NC Agência, Renave Fácil, Vitória Luz e Hartz. Eu também queria deixar aqui uma dica para você, lojista, que eu li recentemente essa obra aqui, está imperdível para você saber dos seus direitos, não é só o consumidor que tem direitos, pode procurar esse livro, Código de Defesa do Consumidor para Lojas de Veículos Usados. É imperdível, está em todas as lojas online, na internet você procura e acha muito fácil. É de autoria do nosso amigo Reinaldo Vilaverde, que é o advogado da Alvesp, que é o par da Alvesp lá em São Paulo, e aí... pode procurar que o livro é muito bom. E agora, apresentar aqui, hoje estamos com dois convidados especialíssimos, meu amigo Guga Gadelha e meu amigo Misael Carvalho, especialistas em gestão de lead, de marketing para lojas de automóvel. E vou deixar vocês falar um pouquinho de vocês, contar um pouquinho a sua trajetória e falar um pouquinho do que vocês fazem. É isso aí, Lenine. Valeu, obrigado pelo convite. Está aqui no LMcast. Cara, é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, é um prazer estar participando aqui desse podcast contigo e tamo junto, vamos falar. Eu sou o Guga, fundador da G30 Educação Automotiva, e a gente tem ajudado lojistas aí pelo Brasil inteiro a crescer e acelerar os seus negócios. É isso aí, quero já começar agradecendo aqui, né, esse convite especial. Eu sou Misael Carvalho e sou especialista em pré-atendimento de leads. A gente todos os dias está ali ajudando os nossos lojistas a colocar os clientes dentro da loja. Então a gente tira o cliente ali da rede social, traz eles para dentro da loja, e essa é a nossa missão lá, ajudar os clientes a estruturar esse processo. Eu que agradeço vocês terem aceitado o convite. Com certeza. Assim vai ser um bate-papo muito bom para o lojista, muito importante, porque vamos sair com várias ideias, vários insights, várias coisas para vocês abrirem a cabeça e mudarem o seu negócio. Porque, como a gente falou um pouco aqui antes, né, Guga? O mercado muda e muda muito rápido. Muito rápido. E com essa mudança do mercado aí, aí veio a ideia de criar a G30 Educação. É isso aí. Qual foi, da onde surgiu essa ideia e qual foi o seu maior desafio? Boa, Lenine. Eu fundei a G30 em 2019, janeiro de 2019, antes da pandemia, então sou vendedor de carro com muito orgulho. E quando eu ainda atuava trabalhando dentro de uma loja, cara, eu comecei a vender muito carro pelas redes sociais, isso daí em 2017. E eu percebi que a forma que eu vendia, ninguém trabalhava naquele formato. Para tu ter noção, quem trabalhava parecido com... Não do jeito que eu trabalhava, porque era com tráfego pago, mas quem puxava a corda de internet, minha referência, a única referência que tinha era o Amadeu, que já fazia um trabalho no Instagram. Mas eu sempre comecei com o tráfego pago, é uma coisa que eu sempre faço. Esse negócio de orgânico, irmão, quem vive de orgânico vai plantar tomate. A gente tem que fazer tráfego pago para trazer mais clientes. E começamos e estourei e comecei a vender muito carro e percebi que eu tinha criado uma forma de se comprar e vender carro através das redes sociais. Assim nasceu o método G30. E aí em janeiro de 2019 tomei a decisão de sair da loja que eu trabalhava como vendedor e lancei esse método. Comecei a princípio a ajudar outros vendedores de carro. E de lá pra cá, depois a gente migrou, começou a ajudar o lojista e aí abri minha loja de carro também. E de lá pra cá a gente vem só crescendo e evoluindo. E aí, como que começou essa parceria com o Misael? Vou deixar o Misael falar um pouquinho. Como que você entrou nessa jornada junto com o Guga? Então, em qual momento? Eu sou amigo do Guga, já vou fazer Muitos anos. Uns 15 anos quase aí, que a gente é amigo, né? E eu trabalhei durante 10 anos numa multinacional e lá eu fazia um trabalho muito forte com vendedores. A gente tinha uma equipe muito forte e a gente vendia produtos, né, diéticos, produtos para emagrecer, no meu caso. E eu sou amigo do Guga dessa época. E quando o Guga foi querer montar uma equipe comercial da G30, a equipe de time, de vendedores, de pré-vendedores para atender as lojas, o Guga me convidou para ser diretor comercial da G30 e... Fazem aí 2 anos que eu assumi esse cargo lá e a gente morava no Nordeste, agora estamos morando lá em São Paulo, que a gente fez... A gente, na verdade, né, Misael? A gente começou em Porto Velho, igual a gente tava falando mais cedo, né? A gente começou em Porto Velho, Rondônia, e aí Misael se mudou primeiro para João Pessoa, na Paraíba, e aí um dia eu fui dar consultoria numa loja de carro lá, abraço pro Brenão lá da WF, fui dar consultoria numa loja de veículos lá, e aí passei uma semana lá em João Pessoa, rapaz, me apaixonei por aquele paraíso, voltei em Porto Velho, peguei mulher, filhos e... Foi-se embora. E me mudei. E moramos lá, eu morei lá por 4 anos, os últimos 4 anos. Lá a gente fundou a Delta Webcar e convidei o Misael para vir trabalhar comigo. Hoje o Misael é nosso sócio, lá é eu, ele e a Camila, que toca a G30 Educação Automotiva. A G30 evoluiu
E hoje, Lenine, a gente ajuda nesse momento, a gente ajuda mais de 600 lojas de veículos seminovos que estão sendo acompanhadas por nós. Mas já passaram aí pelos nossos programas consultoria presencial, como tive lá na LM, né? Anos atrás. Fomos assistir aquele jogo do Flamengo no Maracanã. Fomos no Maraca, tive o prazer de ir lá no Maraca mais uma vez. Aquela época eu dava consultoria, então de lá pra cá, se a gente for pegar de 2019 pra cá, já foram mais de 1.000 lojas que eu visitei, que eu dei consultoria, mas hoje a gente tem 600 que a gente tá acelerando nesse momento. Isso é muito legal, porque é mais do que um negócio, é uma missão. Quando você fala ajudar, é uma missão. Você está mudando vidas, mudando negócios. É porque tu sabe, vocês têm mais de 50 anos de empresa, de loja. Então vocês pegaram muitas transformações no mercado. Tu, teu irmão, teu pai. Então vocês sabem por quantas transformações vocês passaram. O nosso mercado muda e é difícil para nós, seres humanos, não só o vendedor de carro, o lojista, acompanhar tão rápido. Então, por exemplo, se a gente vamos pegar a mudança aqui de WhatsApp, por exemplo. Não foi tão fácil a gente migrar, todo mundo aprender, dominar o WhatsApp. Hoje sair em dia do MSN, né? Hoje em dia vender pelo WhatsApp. Então aí você fala de tráfego pago, por exemplo. Tráfego pago, quase que todo ele hoje eu acho que é meta. É meta. O que funciona é meta. E a meta, no Facebook, no Instagram, seja onde for, ele muda o jeito que ela funciona muito rápido. E se você não tiver ali... pegar o jeito dela. Todo o tempo. Hoje a gente tem duas grandes fontes de tráfego, né? As maiores, Meta e Google, né? E aí tem TikTok, tem várias outras. Mas as duas maiores, Meta e Google, principalmente pro nosso mercado de lojas de carro, de veículos seminovos, Meta. O cara vai falar assim, o Google, meu irmão, tudo funciona. Mas se tu não dominar primeiro uma, como é que tu... E dominar é ter resultado, fazer a tua loja vender mais carros com uma, não tem como tu atirar para todo lado. E eu acho que o Google é muito mais para propaganda institucional É do que para vender de fato. Eu acho que para vender é meta. E eu acho assim, o cara procura o carro usado, o carro seminovo no Google. Mas não é por lá que ele toma a decisão de comprar. Não. Entendeu? Até mesmo porque eu acho que a rede social... Ele quer ver você, o que você está fazendo, o seu dia a dia. Tem que aparecer. E assim, falando já de tráfego pago, entrando nesse assunto, o Google, ele é muito mais caro anunciar nele e ter um resultado tão escalável quanto o Meta. Eu acho que se você tem verba para o seu marketing, tem estrutura, trabalhe os dois. Mas sempre, e aqui a galera do marketing vai ficar louca comigo, mas é a verdade, 80-20. 80% Meta, 20% Google. Porque o Meta, se você fizer bem feito, ele te traz um volume com qualidade muito maior. Muito maior. E aí, pegando nessa área da Meta, qual é a diferença do tráfego pago no Facebook e no Instagram? Hoje a ferramenta ela é a mesma, né? Que é o gerenciador de anúncios. Então hoje a inteligência está tão avançada, não só inteligência artificial, mas inteligência comercial também. O próprio Meta você bota a verba lá e ele vai te mostrar, ele vai te trazer o cliente. Independente, na verdade, ele vai te trazer o lead, né? Antes dele comprar. E aí, ele, onde estiver dando o melhor, ele vai achar para ti. Então, hoje, a gente deixa de forma automática. Isso é até uma coisa importante, né, Misa? A gente vê muito isso. Hoje a inteligência artificial está tão avançada dentro da ferramenta de anúncios que, em muito pouco tempo, tu vai só subir lá. Vou só dar um exemplo aqui, tá? Que muita gente não sabe, mas o Meta... Se tu subir uma foto do carro, ele já te dá, a inteligência artificial lá dentro pega essa foto e te dá variações dessa foto para tu fazer um carrossel feito por IA. Então a própria IA vem com sugestões que ela cria para ti lá. Então assim, daqui a pouco tu vai subir uma foto, um vídeo, a IA vai fazer várias variações para te trazer um cliente melhor. Ou talvez para comunicar com outros públicos que você nem imaginava. Exatamente, é isso aí. E sabe uma das coisas que eu vejo que... na parte de tráfego pago ali, que dá muito resultado, as pessoas estão navegando no Instagram o tempo todo. Verdade. Então as pessoas gastam 1, 2, 3 horas por dia navegando no Instagram. E o Instagram não é uma rede de venda, né? É uma rede da gente ver a vida dos outros. É social. Porém, a cada 3 posts que você vai rolando assim, o quarto é um anúncio. Quando tu entra no Stories, tu olha 1 Stories, 2 Stories, 3 Stories, o quarto é um anúncio. Então, o que acontece?
isso que o Guga tá falando, 80% da tua verba tu investe aí, cara, que é ali onde tá a maior audiência, as pessoas estão ali navegando o tempo todo e opa, viu o anúncio do carro, ela clica, vai pro Instagram da tua loja, começa a te seguir e aí tu tá ali produzindo, tem vídeo de prova social, tu entregando um carro, tem um vídeo tu dando uma dica, tem um vídeo ali falando os detalhes daquele veículo e o cliente Sendo fala... interessante. O cliente fala, caraca, que negócio legal, deixa eu olhar mais um pouco disso. Verdade. Clica lá, vê o teu catálogo. O grande segredo, sabe qual é o grande segredo disso daí? É o criativo. Que isso. postagem que a gente tá fazendo, porque não é só postar, né? Esse é um porque grande se você, desafio. o tráfego pago é muito importante. Mas se o cliente ou o lead, que ainda não é nenhum cliente, que está querendo Isso te aí. conhecer, chegar na tua rede social e você não tiver um criativo legal, não for interessante, aquele seu dinheiro do lead também foi jogado fora. É isso aí. Na tua loja, quais são os tipos de criativo que mais converte? Vídeo. Por quê? Primeiro, vou falar para mim do que eu penso. Sim. Eu gosto de ver vídeo. Legal. Eu não gosto de ver foto. Eu também, mano. Foto é estático. É uma foto. O vídeo, a pessoa vai ali se interagindo, vai gostando. Acho que se conecta mais, né? Se conecta mais. A gente faz um storytelling, conta uma Legal. historinha, atrai a audiência. Com Porque se certeza. você contar uma historinha, fazer um negócio legal, a pessoa vai ficar presa naquele vídeo e vai querer Com certeza. ver mais do O grande, que você. um grande Legal. erro que a gente vê, por exemplo, igual tu falou, os vídeos, eles, com certeza, a rede social hoje, Instagram principalmente, o Instagram, ele é uma rede social de vídeos. Ele começou sendo uma rede social de fotos, mas ele evoluiu. Você sabe que eu escutei uma coisa que evoluiu mais ainda, né? Eu escutei, que eu assisto também, consumo muito Sim. conteúdo no próprio Instagram, que a rede social agora, o Instagram é uma rede social de toque. É isso aí. Porque quanto mais a gente toca na tela, mais engajamento tem. É, por exemplo, por isso que... Porque o grande desafio do cara não é fazer o cara assistir só, né? É fazer ele interagir. Então é uma caixinha de pergunta, É isso aí. é uma enquete, é alguma coisa que vai fazer É isso aí. aquela audiência querer tá ali mais com Não, você. e outra, e a gente falando disso, sobre interação, sobre vídeo, não tem nada que faça interagir mais do que um vídeo, porque um vídeo você comunica aquilo que você quer, você faz uma chamada para ação. Então, por exemplo, o que a gente vê muito entre lojas de carro é que entregam as suas redes sociais, o marketing da loja, para pessoas que não entendem do mercado automotivo, que nunca venderam um carro na vida, e aí qual é a missão desse cara? Te gerar lead. Não cliente qualificado. Não, lead. Entendeu? Lead. E aí, qual é a grande sacada? Ele te entrega volume, mas não necessariamente qualidade. E aí, muitas empresas queimam dinheiro. Por quê? E aqui são dois fatores muito importantes, tá, Leninho? A gente entender. Não é só questão de terceirizar o marketing. Tem muitas empresas que são boas. Não tem tantas assim não pro mercado automotivo, mas tem algumas que são muito boas. Só que é o grande desafio. O cara terceiriza e não acompanha, não compartilha a estratégia para quem que ele quer vender aquele carro, pro cara poder achar esse cara lá dentro da rede social. Ele acha que a empresa de marketing vai sozinha trabalhar. É isso não, aí. É uma operação, é um negócio que tem que ser o lojista com a equipe de marketing. Tem que ter troca. É isso Por aí. isso que lá dentro do G30, a nossa maior missão hoje é educar os lojistas, né? Ensinar eles a estruturar o tráfego pago, o vídeo. A gente traz para dentro da loja essa responsabilidade, porque o mercado automotivo a gente vê todos os dias lojistas queimando o seu dinheiro, né? Com Todo lead, dia, todo lead dia. nada a ver, porque você entra, às vezes a gente vai fazer uma consultoria ali com o cliente, aí você abre, né, o Meta Ads dele ali para ver os anúncios. Aí é uns banner, uns carrossel. Cara, sabe? O cliente ele não tem noção de preço de carro. Então ele vê a foto de um carro de 150 mil, ele acha que é 50, 60. Ou ele acha que cabe no bolso dele, né? Sim, e olha só, outra coisa, o cliente, ele vai perguntar mesmo, achou interessante, ele vai entrar, vai perguntar. A internet é terra de ninguém. É isso aí. A internet hoje você... diferente de um tempo atrás que o cliente ficava na sua frente e ele tinha vergonha de falar algumas coisas, na internet ele não tem vergonha porque ele não está sendo visto. Com certeza, com certeza. E assim, você falou que o criativo é importante, eu concordo com você. O tráfego pago bem feito é muito importante, Sim. porque ele soma com o criativo. Ele potencializa, Mas eu acho que um terceiro pilar disso tudo, que é muito importante também, é se você vai ter uma equipe e você mesmo, dono da loja, preparado
para atender aquele lead Pra da atender. maneira que ele quer ser atendido, no tempo que ele precisa ser atendido. É isso. Tempo de resposta rápido. Tempo de resposta rápida. Ter uma equipe de pré-venda é muito certeza. importante. Eu acho que o Misael pode falar isso mais Claro. do que a gente sobre a pré-venda. Eu acho muito importante uma pré-venda. É porque o grande desafio hoje é o tempo de resposta, né? Então, por exemplo, tu quer comprar uma caneca dessa aqui, online ali, que tem as lojinhas online. Tu manda uma mensagem, o cara te demora 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia pra te responder. O que tu faz? Tu vai numa outra loja, Compre em outra. compre outra. Então, o básico já atender o cliente bem feito, bem atendido. Conversar com o cliente. Verdade. Entender a necessidade do cliente. Você já sai na frente do monte de gente. Hoje eu dei um treinamento, a gente tem um método mapa lá dentro do G30. Né? O método mapa, ele em uma ligação com o cliente, a gente identifica 4 fatores. O primeiro fator é o montante financeiro. Fazendo perguntas para entender qual que é o valor de parcela que esse cliente dá conta de pagar, se tem um carro para entrar na troca, entende? Então, quando você está ali conversando com o cliente, o mais importante é você conversar com ele e entender quem que é aquele cliente. Então, a parte do mapa, o M é o montante. O A é se o cara é a autoridade. Ele é o decisor, Se é o né? decisor. Se é ele que vai decidir. E a gente sabe que muitas vezes não é. Com certeza, às vezes a esposa influencia. Se ele vai comprar um carro para a família, a esposa influencia. A Hoje, filha, o filho. isso quer ver uma outra coisa? Eu dei o treinamento lá hoje e tinha um lojista que ele vende muito carro para empresa. Carro zero. Então ele falou, Misa, isso é muito real. Porque não adianta eu conversar com o gerente, eu já tenho que falar com o diretor, com o cara que vai decidir comprar os carros. É isso aí. Né? Então a autoridade, às vezes é a esposa, às vezes o pai vai comprar o carro para o filho. Então o que adianta a gente trazer para a loja só o pai, o filho? Tem que trazer o pai junto, Sim. né? Então, montante, autoridade, certo? E aí, cara, a gente vai entrar na parte dos problemas, né? Da necessidade Da do cliente. dor do Sim, cara. Da dor, Porque, né? na verdade, a gente tá ali pra sanar a dor. Isso. É, porque, por exemplo, igual isso que o Misael tá falando, ó, a gente já identificou se o cara tem a capacidade financeira. Que é o por quê? montante. De acordo com o montante, o M do mapa, com a capacidade financeira, a gente consegue ver o carro mais ou menos do nosso estoque que vai funcionar pra ele. Entendeu? Aí identificou quem é o decisor. Se é a autoridade. Se é a esposa, a autoridade, o A do mapa. Se é a autoridade, se é um... O Misael falou, se é um carro pra família, eu vou trazer a esposa. Então, peraí, na hora dele vir na loja, a gente já tem que ajudar ele e motivar ele a trazer a esposa junto. Com Porque senão vai certeza. ser 2 trabalhos. Isolar a objeção, né, Google? Isolar essa objeção. E o P é o problema, né? A que gente é a necessidade. identificar a necessidade e a dor do cara. Então, por exemplo, muitas vezes, Lenine, eu vejo muitos vendedores de carro, muitas lojas querendo vender chocolate para diabético. Isso é a pior coisa que tem, não dá. Vou dar um exemplo aqui. Eu te falei que a gente tem um carro híbrido lá em casa, minha esposa tem um carro híbrido. A gente foi na concessionária, ela queria um zero, papapá, a gente foi na concessionária. O cara botou ela pra fazer um test drive no pequenininho, no Dolph Mini. Cara, a gente tem 2 filhos, ela tinha um Tigo Mas 8, ele não 7 entendeu, lugares. ele não entendeu a tua Tu tá necessidade da tua entendendo? família. Então o que acontece? Ele nem sequer buscou entender a É. necessidade maior dela. Cara, ele não foi nos teus problemas. Entendeu? Ele não levantou os problemas, ele simplesmente pegou um momento, aí olha só a importância disso, ele pegou um momento de empolgação dela com a questão do carro ser elétrico, que ela nunca teve, focou 100% nisso, aí ele não levantou os problemas dela, que ela precisava de espaço, que ela precisava de mais conforto para os 2 filhos, enfim, levantar qual é a real necessidade e a dor do cliente, Sim. entendeu? E depois, Misa, o que mais? É agenda. É saber se o cara tá no momento de compra. E- Entender a necessidade. Ô, seu Guga, só pra eu entender, esse carro que você tá querendo comprar, você tem urgência de compra ou é algo que você tá pensando pro futuro? Porque o que que acontece? Tem cliente que tá procurando um carro pra daqui 6 meses, pra daqui Tem. 1 ano, esperando uma carta contemplar. Eu liguei uma vez pra um lead. Esperando, às vezes, bate lá na loja, ganhar um processo na justiça. Isso. Aí, ó. Ele, Muito louco, né? ele tem agenda de compra, esse cara? Então, o que que acontece? Eu liguei pro Ou cliente. senão, não é que vai sair minha causa da justiça final do ano. No final do ano eu vou receber o 13º, 14º, eu já tô pesquisando agora. Tudo bem, mas esse cliente você tem que entender que ele é um possível cliente pro futuro. Com certeza. E você tem que manter contato com ele. Claro, ele vai pro CRM. Sabe por quê? Porque ninguém vai fazer isso. É isso aí. Porque o vendedor
vai jogar ele fora, que vai falar, esse cara vai comprar nunca. O carro que ele tá olhando hoje nem vai ter daqui a 6 meses. E olha só, e uma coisa importante, às vezes, esse cara, na agenda dele, ele tá se programando pro final de semana, mas lá no montante, identificou que esse cara tem capacidade financeira, às vezes, pra comprar agora. Sim. Então, mesmo que lá na agenda dele ele fale que ele quer comprar final do ano, se a gente fizer um negócio bem estruturado, a gente vende pro cara agora. Sim. Mas pra isso tem que ter a técnica pra entender essa real situação, né? Isso é muito doido, Gu. Muito, muito, muito sério. Então, isso que tu falou do pré-atendimento, a gente trabalha isso muito forte. Muito forte, é um Treinar dos nossos a equipe pilares. do cara pra ficar boa e entender a necessidade do cliente. É entender pra atender. Eu acho que essa é a jogada. Eu fui pra Fortaleza uma vez, a gente tem uns clientes lá, e fui pra um feirão. Eu peguei um Uber e no caminho do Uber, eu sempre pergunto se o Uber, aquele carro é alugado. Eu pergunto tudo também. Tu pergunta também? Eu pergunto se o carro é alugado, se é próprio e tal. Se tá bom, se tá dando se tem algum problema no carro, se ele não tá com defeito que tá incomodando. Identificando as dores e necessidades do cara. Eu vou. É isso aí. Eu, inclusive, achei o vídeo, porque eu gravei, Guga. Tenho que mandar pra editar esse vídeo. Eu gravei conversando com o cliente. Esse cliente, ele pagava aluguel há 3 anos. Ele tinha tentado em 2 lojas comprar um carro, não tinha dado certo. Eu perguntei, hoje tu tem quanto pra dar de entrada no carro? Ele falou, tenho 20 mil. E tu dá conta de pagar uma parcela até quanto? 2,5. Que ele pagava 3 de aluguel de carro. Entende? Então, esse cliente, naquele dia, ele saiu de carro novo. Por quê? Eu perguntei dele. Sim. Fiz o trabalho do pré-venda, passei pro vendedor todas as informações, o vendedor foi lá e fechou a venda. Quantas vezes eu não peguei um Uber e vim conversando com a pessoa e descobri que o carro dele tinha um problema de manutenção e que ele não confiava em ninguém para fazer? E eu falei, não, traz o carro aqui que eu vou indicar uma pessoa para fazer para você um serviço bom e barato. E a partir dali, aquele cara criou um relacionamento, já ajudei era. ele. É isso aí, reciprocidade, cara. Tu ativou o gatilho mental da reciprocidade. Tu ajudou o cara, aí olha só, tu ajudou ele. Tu concorda comigo que quando ele for trocar o carro, às vezes não é naquele momento, ele vai procurar primeiro vocês lá na NM? Alguém. Essa é a primeira. É isso aí, é isso aí. Porque eu ajudei ele sem esperar nada em troca. E a grande sacada aqui é que a gente não tá trazendo, nós não estamos inventando a roda. Não. Só que é o seguinte, o nosso mercado automotivo hoje vive na era dos passadores de ficha. Os vendedores de carro, na sua maioria, não vão generalizar, e não tô falando só do Rio de Janeiro. Eu tô falando a nível Brasil. A gente, através da G30, a gente dá consultoria no Brasil inteiro. Nós vivemos na era dos passadores de ficha. Vendedores de carro. E recepcionista. Esquecem de se conectar com o cliente, esquecem de gerar valor, esquecem de identificar a necessidade, porque ele quer lead, ele quer lead, ele quer lead. Viraram os maníacos dos leads. E ele quer o cliente pronto que queira comprar naquele momento. Isso. Só que esse cliente pronto quente são raros. Cara, é igual tu falou aí, muita gente fala, o lead frio, irmão. Eu sempre falo, lead frio é sinônimo de atendimento frio. Ei, Lenine, todos os leads vão ter que ser esquentados. A nossa missão como consultor de vendas é esquentar lead, meu irmão, todo dia. Todo dia. E entender que talvez não seja aquele momento agora, mas daqui a um tempo vai ser o momento do cliente. Usando a metodologia do mapa que o Misael falou. É perguntar. Cara. É isso. E aí a gente vive numa geração que quer as coisas muito fácil. Aquilo que tu falou, que é a venda pronta. Fica chateada com o cliente porque o cliente tá perguntando as coisas no WhatsApp sobre o carro. Caramba, deixa eu falar uma coisa que Você não faz isso também? É isso que eu falei. Ah, não, mas esse cara é curioso. E é o seguinte, vender carro é uma venda grande, cara. Não é igual vender essa caneca, não. Aí Não o cara fica puto quando o cliente começa a fazer pergunta pra falo eles. Que vender carro não é vender camisa. Não é uma camisa de 100 reais, 200 reais. E aí é um compromisso. O cliente, quanto mais ele perguntar, significa que ele tá interessado. A grande questão é, quem comanda a conversa é quem pergunta, não quem responde. Então, mesmo que o cliente te pergunte, volta com outra pergunta. Porque tu pega o comando da conversa e vai direcionando. A gente desenvolveu uma inteligência artificial, que é a Cachete, que ela é a melhor do mundo em fazer perguntas. Então, todas as vezes que o cara vir com uma pergunta, ela vai responder com outra pergunta. Sim. E vai envolvendo o cara. E assim, no nosso mercado acontece muito que o cliente vem e pergunta, quanto que é esse carro à vista? Isso. 95%, talvez 98% dos clientes querem comprar financiado. Então, pouco importa para ele quanto que é o carro à vista. O negócio é a parcela, né? Tem que saber. Você tem que focar na parcela, porque às vezes aquele preço, aquele carro à vista, que ele entende que não vai caber no bolso dele, cai porque a parcela cabe. Ele não tem noção de quanto que vai ficar a parcela. Você tem que entender esse cliente e é o que você falou,
e controlando a negociação e trazendo ele para você. E aí, às vezes, aquele cliente não pode uma parcela maior do que ele acha, às vezes ele pode uma parcela menor do que ele acha, e você tem que ir conduzindo. Eu vendi recentemente, um cliente veio lá na loja procurar um Voyage 2019 1.6. Ele saiu de Bravo 2016 do Logic. Caramba, que mudança, hein? Era o carro que cabia no bolso. É isso aí. E foi o que deu pra ele. Me conta mais sobre isso aí. Ele queria uma parcela de quanto? Como que foi? Não, ele veio pra comprar o Voyage. Legal. Só que ela não tinha habilitação, logo não são todos os bancos que tinham E possibilidade aí não liberou o valor, não deve ter liberou o liberado, valor né? que comportava para ela. O Voyage aprovava um valor menor do que precisava Sim. com a entrada dela. E o Bravo era mais barato, tinha uma cotação um pouco melhor também, era o que cabia na aprovação dela. Ela saiu de Bravo. Feliz Meu da irmão, vida. Feliz da Feliz vida da linda, vida. sorrindo daqui pra fora. Mas Carro bonitão. O Bravo era mais antigo de ano, mas era mais novo de quilometragem. Sim. Você vai puxando. E vai gerando valor, e vai gerando Eu valor. tenho uma história melhor que essa. Então conta. Melhor que essa. Eu falo que eu sempre tenho que dar o mérito. Essa do Bravo fui eu que vendi. Essa que eu vou contar agora não fui eu, foi meu vendedor Alessandro Soares. Já falei algumas vezes essa história em podcast que eu fui convidado e nesse aqui que eu faço agora o LMcast, eu acho que já falei alguma outra vez também. O cliente veio para comprar um carro a diesel. Caramba. De preferência uma picape a diesel, porque queria um carro mais econômico de combustível na época que o diesel estava valendo mais a Sim, pena. sim, Hoje sim, não sim. vale Tanto. mais tanto. E não tinha esse boom de carro elétrico, nem de híbrido. Tinham poucas opções. E eu não tinha um carro a diesel para atender ele. Meu vendedor, Alessandro Soares, conduziu a venda e vendeu para ele um Toyota Prius. Meu Jesus, caramba. Agora, como que ele migrou de um diesel para um Economia. Prius? É isso. Ele Então, usou na o verdade, o cara não queria o carro a diesel. Não, ele queria um economia. carro econômico. Economia. É diferente, É é diferente. diferente. Mas ele veio falando que queria diesel. Quando o meu vendedor começou a perguntar, por que diesel? Pela economia. Mas eu tenho um carro aqui bom, econômico, bonito, um Prius. É igual, trazendo esse ponto que tu trouxe tão importante do cara vir atrás de um diesel, isso aí com o Prius, é o que eu vejo hoje todo dia no carro chinês. O cara tá preocupado, o carro chinês, meu amigo, o cliente que compra, vou dar um exemplo da minha esposa, pergunta se ela quer saber se o carro é alemão, italiano, americano ou Ela quer saber chinês. se é bom pra ela andar. Ela quer saber se é bonito, se é tecnológico e se tem o conforto que ela quer. E tem milhares de clientes assim. Sabe qual é o grande desafio do nosso mercado? É que nós, vendedores de carro, lojistas, a gente quer medir o nosso cliente pela nossa régua. E aí, irmão, não é pela tua régua, é pela régua do teu cliente. Não é sobre o que tu gosta, não é sobre o que tu quer, sobre o que tu acha do mercado. É sobre o que o seu cliente quer e precisa. Então, para de medir os teus leads pela tua régua. Para de achar que o lead é frio, entendeu? Porque o teu atendimento é meia boca. Não tem como, a gente tem que parar com isso. Não E, ó, existe lead frio. E olha que eu Pra tô mim não falando existe. isso. E olha que eu tô falando isso num mercado No Rio de Janeiro. que tem uma enxurrada de lead desqualificado. E vou falar aqui. Tem, ué. E Ô, vou Guga. falar aqui, Lenin Misa, pode falar, fala aí. Qual que é a diferença do lead frio pro lead desqualificado? Pronto, trazendo esse ponto aí, é até importante nisso, que é uma realidade do Rio de Janeiro. O lead desqualificado é aquele cara que tu faz um anúncio, por exemplo, de um carro de 90 mil e o cara quer vir com uma parcela de 2 mil, uma entrada de 2 mil e parcela de 500 reais. Esse é um cara desqualificado para aquele carro que tu tá anunciando. Tu tá errando a tua comunicação. Lead frio, meu irmão, é sinônimo de atendimento frio. Todo lead a gente vai ter que esquentar, qualificar, como a gente falou agora há pouco. Só qual é um grande desafio do Rio de Janeiro, tá, Lenin? E aí eu vou falar isso pra ti aqui, porque tu vive esse mercado. Eu estudo o mercado do Rio de Janeiro e tenho vários cases de sucesso aqui no Rio. Já dei consultoria pra vocês lá na LM. O problema é que o mercado do Rio de Janeiro quer anunciar parcela de R$350, parcela de R$599, que não existe mais quase hoje em dia, e quer trazer lead bom. Não vai trazer nunca. Nenhum. Não vai trazer nunca, vai trazer um monte de tranqueira. Entendeu? Aí o cara fica puto. Mas a grande sacada é a nossa comunicação é o que define a qualidade do lead que a gente vai trazer. É uma das coisas que a gente vai ensinar no workshop Lojas de Carro Lucrativas. Que estarei lá. E isso é muito real, é ou não é? É, Cara, é muito e ó, real. não é só aqui. Um dia eu passei na frente da casa do Misael, eu parei lá na casa do Misael, tinha um outdoor do outro lado da avenida, na frente do prédio dele. Eu tenho dó daquele cara. mano. Cara, de uma loja de seminovos, de um grande grupo lá, tava lá, parcelas
a partir de R$ 399 no seu seminovo. Cara, pelo amor de Deus. Isso em São Paulo, hein? Imagina a quantidade. Você sabe quanto que tem que financiar para dar uma parcela de R$ 399? Fala 10 aí, fala mil. aí. 10 mil. E qual é o carro de 10 mil que tu Só vai a achar Shinerai hoje? mesmo, só a Shinerai. Só as motos da Shinerai. Shinerai tem muitas. Mandar um abraço pro nosso amigo Beto aí, que abriu a concessionária Shinerai. Tá lá na bombando, internet. tá bombando. Tá bombando. E vai lá e compra a moto do Beto. É, isso aí, pô. é isso aí. Vai lá na Shinerai. 10 Parcela mil de tem 399. 10 mil tem de tudo tu imaginar lá. É isso, vai comprar isso. Mas carro? Não. Não vai. É verdade, parcela de 399 se entrar. Prazer, ué. 399 só Não Shinerai. vai. Não vai comprar. Então, assim, Aí a o nossa... cliente bate lá na minha loja, aí eu tenho todo um trabalho de mostrar pra ele que esse mercado não é real, É isso aí. por conta que ele tá vindo nos anúncios mentirosos, Sim. só que muitos continuam querendo acreditar. Muitos. E o pior disso tudo é que tem cliente parece que gosta de ser enganado, né? Então, gosta. Tem. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo quando a gente chega lá nos nossos programas de aceleração, no programa G30 no Lions, loja do Rio de Janeiro, uma das primeiras coisas que eu sempre falo é, cara, primeira coisa que tu tem que entender é que nós vamos nadar contra a maré. Porque ainda é muito forte isso, não só aqui no Rio, mas em algumas regiões do Brasil, essa questão de fazer anúncios que não existe para trazer o cara para a loja e lá na loja tentar e fazer um puto trabalho para converter esse cara, para o cara vir querendo a parcela de 300, mas lá eu faço ele pagar 1.500. Beleza, a gente consegue fazer isso, muitos vendedores já conseguiram. Mas isso não é um negócio saudável nem escalável, pô. Não é saudável, não é escalável, é trabalhoso. Pra caramba. Num nível que daqui a um tempo aquele vendedor não aguenta mais. É isso E aí. vamos mais profundo. Você é advogado. Fala aí. Advogado não. Não tenho a ordem, Não, mas tenho beleza. a formação em Você em direito. entende muito. Entendo. Você entende muito. Cara, imagine só. Tu fazer uma propaganda enganosa. Só que existe, pô. Não infelizmente existe. hoje o cliente, ele chega lá, ele muitas vezes se aborrece, mas ele vai embora e ele não dá sequência numa representação pra punir esse cara. Ele larga. Principalmente o carioca. O carioca não quer problema, não quer se apurrinhar. Ele chega lá, ele não compra, mas ele também não faz uma representação jurídica. E isso daí foi uma onda do mercado, já mudou muito aqui no Rio. Já melhorou muito. E eu vou te falar aqui, de 3, 4 anos pra cá, melhorou assim muito isso. Essa propaganda tinha no jornal. Na época do jornal já tinha. Concessionária fazia muito, né? Lá, algumas lojas também Sim, faziam. sim. Hoje a gente tem algumas lojas que fazem ainda. Mas eu acho que é isso. Não dá o resultado. Dá volume. Dá volume, cara, mas volume não é Não qualidade. não paga e assim, boleto, não. a gente já tá num mercado aqui no Rio que sofre muito com a questão dos bancos, aprovação de crédito. Ó, eu vou falar um negócio pra ti aqui, pra vocês que estão aqui. Eu tiro o chapéu pros lojistas aqui do Rio de Janeiro. Porque, cara, sobreviver nesse mercado do Rio não é fácil, não. Aqui, os bancos, é muito mais difícil aprovar um crédito aqui junto aos bancos de financiamento para os nossos clientes do que em qualquer outro lugar do Brasil. E sem contar que tem alguns bancos que já estão operando, voando Voando. em outras áreas, Que nem eles ainda não vieram para o Brasil. Ainda nem entraram aqui. Pro Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro. Estão no Brasil, mas não vieram para o Rio de Janeiro. Com razão. Não vieram. Não estou falando que os bancos estão errados, não. Sim, os sim. bancos não vieram com razão. E tem alguns começando a vir, mas com muito tato. É isso aí. Então, assim, não é um mercado tão fácil, não é um mercado tão simples. Então, Mas Guga, cabe a nós que somos É lojistas isso. começarmos Fazer a a diferença. fazer a diferença, sermos mais íntegros, Com certeza. encararmos o banco realmente como um parceiro. É isso aí. Porque se a gente encara um banco como um parceiro, e é o principal parceiro do lojista automóvel, certeza. são os bancos, a gente vai pelo menos mitigar e medir aquele cliente e sabendo que ele possivelmente é um não pagador, eu nem quero esse negócio. E outra coisa, Lenin, subir a régua do mercado. Sim. Porque quando a gente tem lojistas fazendo um trabalho melhor, subindo a régua do mercado, automaticamente aqueles caras ruins vão saindo, cara. E assim, a função Entendeu? da associação da Alverge É isso. é essa. Sensacional. É trazer o lojista decente pro mercado e não quero o que não é. Fala um pouco aí sobre a Alverge, Então- qual que é a missão. Então vamos lá. Fala um pouco sobre esse trabalho tão bacana que está sendo feito aqui no A RJ. Alverge foi uma associação que surgiu mais ou menos entre outubro e novembro do ano passado. Somos bem recentes.
E a gente tem como missão justamente essa, mostrar para o mercado como um todo, para os bancos, para os outros players, para o próprio cliente, que nós não somos picaretas, que o vendedor de automóvel não é alguém que está ali para enganar, para dar a volta, que tem muitos empresários, a grande maioria, que são decentes. E a gente quer apontar para o cliente justamente e para o mercado aquele que não não faz parte do nosso movimento. A gente quer trazer a credibilidade, moralizar o mercado com boas práticas. O Renave está aí na porta, é inevitável. Inevitável, Lenine, eu e o Misael, nós temos nos especializados em Renave, a gente tem andado muito lá com o Marinho, né, a galera da Datastock. Um abraço, Marinho! Um abraço, meu amigo Marinho. A gente tem participado de vários eventos pelo Brasil e deixa eu falar uma coisa, o Renave é um caminho sem volta, ele vai chegar no Rio de Janeiro, como ele já chegou em São Paulo, no Espírito Santo, em 13 estados até o último momento que eu soube. Nós já tivemos pela Alverge 2 reuniões com o presidente do Detran, foram presentes diferentes porque houve uma mudança. O recente tivemos agora, tem coisa de uns 10 dias atrás. E ele falou que é inevitável, vai acontecer. E aí o lojista que hoje não recolhe, não tira a nota fiscal, não registra o carro no seu nome, nós vamos ter que se adequar, vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar, vai ter que porque pagar. é uma mudança do mercado, tá vindo de cima para baixo, não tem para onde a gente correr. Então, e ainda dá tempo, porque hoje ainda está no momento educativo de você aprender. E uma questão muito importante, nós não estamos aqui, pelo menos eu, para falar se é bom ou se é ruim. Eu acho incrível, porque deixa eu te falar uma coisa, eu tô cansado de andar por aí e ser chamado de picareta por causa de caba sem vergonha que faz o trabalho mal feito no nosso mercado. Então, a gente tem que moralizar o nosso mercado. E para mim, o melhor formato de iniciar uma mudança é através do associativismo. Sim. Eu acredito que a gente se associar a outras pessoas que querem fazer diferença no nosso mercado é o que vai mudar o nosso jogo. Por isso, quando a gente tomou a decisão de fazer o evento no Rio de Janeiro, Lenine, primeira coisa que eu falei para o Misael, que a gente entrou em consenso vamos entrar em contato com a Alverge. A gente quer o apoio da associação, da Alverge, da SEMA, das associações que têm sérias, como a Alverge, um trabalho que está fazendo para apoiar a gente. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer as associações a nível Brasil, porque é o associativismo, a união do nosso mercado que vai fazer a mudança chegar para todo mundo. Que vai fazer a diferença. É isso aí. E que vai fazer essa mudança chegar com o mínimo de dano possível. É verdade. Porque a nossa intenção é que não traga dano para o lojista. Com certeza. Que ele tenha tempo de se adequar ao mercado. A gente não quer fechar a loja de ninguém, não quer que ninguém fique fora do mercado. Mas é inevitável que com a vinda do Renave, algumas lojas vão fechar. E toda grande mudança, né, Miz? A gente fez até o evento da virada, esse ano, a virada do mercado automotivo com a chegada do Renave. Toda grande mudança, acontece isso. A gente passa por... É uma revolução, é um furacão. Assim como houve quando estourou a bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, que afetou todo mundo, inclusive afetou o mercado aqui, entendeu? Quando, quem aí, teu pai vai saber, tu também desse mercado... Quando anos atrás a gente recebia um retorno dos bancos R12, R15, R22. 24. Já teve lojista que eu não peguei essa época do R22, mas que da noite pro dia os bancos se reuniram, resolveram acabar. Agora que R3, R4 no máximo, um exemplo. E o que acontece? Essa mudança fechou muitas lojas. Sim. Porque ela vivia disso. Só vivia disso. Então, assim, cara, tem duas opções. Ou a gente se adequa, ou a gente fecha. Fora. Não tem boca. Ou tá dentro ou tá fora, não tem outro jeito. Então é melhor ir buscar informação, buscar conhecimento e se associar a outras empresas que vão se fortalecer a outras lojas pra gente seguir crescendo nessa mudança. Sim, entendeu? Não tem boca. É o único caminho, não tem outro jeito. É isso aí. E a gente tá gravando esse programa hoje, ele vai ao ar depois do seu evento aqui no Rio, mas conta um pouquinho pra gente do que vai ter nesse evento. Dá um spoiler. Legal. O workshop de lojas de carros lucrativas é um workshop que a gente tá rodando o Brasil com ele. Então a gente já fez Belo Horizonte, a gente tá fazendo no Rio, daqui a gente vai fazer em Brasília, Teresina. Ribeirão Preto, já fizemos em Teresina, né, Misa? Já fizemos em Belém do Pará, já fizemos em Londrina, no Paraná, nós vamos rodar o Brasil inteiro. E é um workshop de 4 horas de conteúdo massivo e treinamento e capacitação para donos e gestores de lojas de veículos, tá? Então lá a gente fala sobre os 4 pilares que a gente trabalha dentro do programa G30. É isso aí. Dos nossos programas de aceleração: marketing, comercial,
operacional e administrativo financeiro para uma loja de veículos seguir crescendo e vendendo bem, faturando. Então a gente traz um trabalho prático do lojista sair de lá desse treinamento com um mapa, com um passo a passo do que ele precisa fazer, né, Misa? É isso aí. E eu quero fazer o convite aqui, Lenine. O lojista que quiser entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, a gente tem o Instagram institucional G30 Educação, tem o Instagram do Guga também, Guga Gadelha. Você que está assistindo, que quiser entender um pouco mais como nós podemos ajudar você a melhorar as vendas da sua loja, a gente vai dar de presente para você um diagnóstico estratégico. É isso aí. Né? Nós temos um time de especialistas que vai ali conversar com esse lojista durante 1 hora, entender como é que está o comercial dele, como é que está o marketing, como é que está o operacional, como que está o administrativo financeiro. E aí a gente consegue ajudar esse lojista com dicas práticas que tá funcionando no mercado. Então, é um presente da G30 aqui para vocês. Ó, você que tá assistindo, não perde essa oportunidade. Vai lá no Instagram, G30 Educação, É isso aí. Guga Isso Gadelha, aí. entre em contato com eles e aproveita. Só mandar o direct. Só Manda um direct, aproveita essa oportunidade. Não perca, porque você vai estar perdendo tempo aí se não for. É isso aí, é isso E aí, vamos aproveitar aqui, a gente está gravando esse programa hoje, dia 13 de maio, a mentoria, o curso, né, a imersão, digamos assim, é amanhã. Sim. Vamos fazer aí um ao vivo, grava o Guga agora para falar aí para quem estiver olhando aí no Instagram dele sobre Boa. o evento. Vamos fazer uma chamada agora. Não Bora, vai aparecer bora, no programa, bora, bora, mas bora, faz uma bora, chamada. Bora Bora. fazer uma chamada agora, já Agora. vendo como é que a gente faz Bora. Então bora. na prática. Na prática. Vamos lá, Vamos fazer agora. Vou começar e vocês vão. Fechou, vai lá, vamos lá. Estamos aqui ao vivo nesse podcast aqui no Rio de Janeiro, não é não, Guga? É isso aí, estamos aqui ao vivo diretamente do LM Cast. Já chegamos no Rio de Janeiro pro workshop Lojas de Carros Lucrativas. E aí, Lenine, vai estar lá ou não amanhã? Eu não perco de jeito nenhum. E você vai perder? Tá dando bobeira? Ainda dá tempo de se inscrever. É isso Não aí. perde tempo, não. Corre aí, estamos nos últimos convites. Se você tem uma loja de veículos aqui no Rio de Janeiro, participe do workshop Lojas de Carros Lucrativas. Bora! Tá vendo? Quem sabe tá faz fazendo ao vivo. vivo. Mandaram bem. É assim. E deixa Essa eu te pegada. fazer uma pergunta aqui, né? Trazendo lá atrás, quando vocês contrataram o Guga para ir na loja de vocês. Qual foi a maior virada de chave que a loja de vocês teve quando tiveram o treinamento presencial com o Guga na loja de vocês? Cara, entender que a gente precisa botar a cara. Isso aí. Entender que a gente precisa aparecer. Porque quando a gente aparece, primeiro você cria proximidade com o teu cliente. Ele começa a parecer que te conhece. É verdade. Ele se assemelha a você e quebra algumas barreiras. E outra, quando você aparece, além de quebrar essas barreiras, você gera uma credibilidade tão grande que ela fala, pô, esse cara é o dono da loja. E ele aparece, então eu posso comprar um carro lá, porque Gera autoridade e confiança, né? dificilmente eu vou tomar um carro ruim, eu vou tomar volta porque o cara tá aparecendo. Verdade, é verdade. Eu acho que aparecer é de suma importância no que a gente falou, nos criativos. Aparecer, ser Com a cara da certeza. loja. Os donos da loja têm que ser a cara da loja. Com Então certeza. essa virada de chave você teve com o Guga. Eu acho que não só essa, mas eu acho que essa foi... Não, e foi uma virada de chave tão grande que agora estamos aqui no LMCast, né? A gente criou... É isso aí, mandar um abraço pro Mateusão aí, pro Murilo e pra toda a galera lá da E LM. entender que além disso, aparecer, Sim. que o tráfego pago é muito importante. Que é o que você falou. Que é orgânico, vai plantar tomate. meu irmão. O negócio é tráfego pago. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Então, vamos lá. Então foi essas duas grandes viradas Viradas. de chave, assim? Sim, investir de verdade no tráfego posicionar pago na- e se posicionar nas redes sociais, se expondo. Com Que é uma certeza. exposição. É claro. E a gente tem que entender que essa exposição não é por ego. Que as pessoas às vezes olham Boa. e pensam que essa exposição é por ego. Eu não quero aparecer, fazer um LMcast ou fazer vídeo pro Instagram porque eu quero ser famoso por ego. Não, eu quero vender carro. É isso aí, essa é a pegada. E eu acho que assim é o Amadeu, É isso quer aí. vender carro. Assim é o Thiago Com da cer- TK. Eles querem vender Com carro. certeza, com certeza, com Não certeza. tem ego. Não- É um instrumento. É um As instrumento redes de sociais venda. é um instrumento de venda, é uma ferramenta de vendas. A gente precisa entender isso. Entendeu? Visualização só por ela não paga nossas contas, não. Nada. Cara, Guga, vamos aqui puxar um outro assunto Sim. de um outro negócio, serviço que você tem. E aí a gente vai falar um pouco agora do Lions Car Club. Sim. É uma comunidade É isso aí, uma de comunidade lojistas a nível Brasil. a nível Brasil. E da onde que surgiu
essa ideia e o que tem sido de diferença para esse lojista que está dentro hoje do Legal. Lions Car Club? Há pouco mais de 2 anos eu tomei a decisão de que eu queria criar um movimento no Brasil de lojistas de veículos com propósito, que tivesse o propósito de transformar esse nosso mercado, a imagem do nosso mercado, mas acima de tudo, Lenine, o Lions, ele é um movimento de donos de lojas de veículos que querem fazer a diferença nas suas regiões e impactar o mercado como um todo. Não é só sobre número de vendas. A gente trabalha lá muito forte, mentalidade, gestão e crescimento acelerado para essas lojas. Tanto que um dos motivos de eu estar aqui no Rio de Janeiro é que eu estou vindo para a expansão, a inauguração de mais uma expansão de um lojista nosso do Lions, que é aqui em Rio Bonito, lá o Fabiano. Mas então as lojas crescem, estão expandindo, estão acelerando, mas não é sobre isso. É sobre expandir com propósito. Propósito de ajudar o mercado, de ajudar o nosso cliente, de ajudar lojistas da sua região e de fazer um movimento sério e honesto que impacte, que faça diferença realmente, né, nas lojas de carro por todo o Brasil. E esse movimento tem crescido ano a ano, né? Hoje a gente está com 80 lojas de veículos dentro do clube lá do nosso Lions. Não é para todo mundo, eu costumo falar. Então vocês não vão ver o anunciando, fazendo chamada aí para você entrar no Lions, porque a gente convida as pessoas para entrar. Mas são lojistas que tomaram a decisão de ser acompanhado pela nossa equipe. Então a gente tem um time de estrategistas, de especialistas que acompanham diariamente essas lojas. A gente treina essas equipes de forma individual, a gente dá um acompanhamento individual para que ela cresça e se desenvolva. Então eu tenho lojas lá no Lions que vendem 15 carros por mês de média e eu tenho lojas que vendem mais de 400 veículos todos os meses. Então é um movimento de lojas de veículos com propósito de seminovos. De novo a gente fala dessa palavra-chave, que é propósito, é aí. missão. Missão. De novo é uma missão. É mudar o ecossistema no entorno dessa loja para que não só ele, não só o dono da loja cresça, como todo mundo ao redor dele. Com certeza. Todo mundo que está naquele ambiente. Porque eu penso, e eu falo isso já há algum tempo, a função do empreendedor, ganhar dinheiro é secundário. Empreender não é sobre ganhar dinheiro. É isso aí. Empreender é sobre mudar o teu ecossistema. É fazer a vida das pessoas um pouco melhor. É entender a necessidade de quem está ali flutuando, seja o seu colaborador, seja um prestador de serviço. E é ser honesto com ele. É isso, eu concordo plenamente. E, cara, o nosso mercado impacta toda uma cadeia. Porque, olha só, vamos olhar para os seminovos. A gente vende de 6 a 7 vezes mais do que 0 quilômetro. E a gente não tem o reconhecimento que as empresas de 0 quilômetro têm. Não que a empresa de 0 quilômetro, pelo amor de Deus, são muito boas. Só que o que acontece? Eles têm processo, eles pagam impostos corretamente, eles são muito mais unidos do que a gente. Muito mais. Então, na verdade, são empresários. Essa verdade. é uma das coisas que a gente trabalha muito forte nos nossos programas. Transformar ali aquela pessoa, o dono da loja, em empresário. É o cara deixar de ser dono de loja para ser empresário. A gente estava falando um pouco lá fora. A maioria dos donos de loja, ou ele foi vendedor, É isso aí. ou ele foi Crescendo, né? crescendo, Começou como como na limpeza, vendedor e por aí E vai. não tem nada errado nisso. Com certeza. Mas essa pessoa tem que virar a chave do vendedor pro empresário. É isso. E Essa lá é a no jogada. Lions você vai ter um padrão muito forte de lojas. Vai ser normal, mês que vem a gente vai fazer um evento lá no Alphaville. Vai ser normal você ver pelo menos umas 50 esposas. A gente faz questão das esposas acompanharem os seus esposos. Eu acho isso muito importante, que cria um ambiente familiar. familiar. Sim. E a gente traz, né, o cônjuge, a gente tá falando de esposa, porque a maioria ainda é um mercado essencialmente masculino, mas a gente traz a parceira desse lojista, o parceiro dessa lojista, para dentro do negócio, para ele viver e entender. Porque, cara, é muito ruim, eu já vivi isso, a gente chegar às vezes 8 horas da noite em casa, com a cabeça estressada, e o nosso cônjuge, o nosso parceiro, não sabe o que a gente tá vivendo. Não entende. Então, Não entende. Aí fala assim, mas você trabalha com loja, com venda, nem é um trabalho braçal. Pô, quem nunca escutou É isso isso? aí. Deixa Um chegar as esforço mental. garantias, né? Não, o esforço mental. O que é, principalmente quem está na gestão, o que é você pensar por 10, 20, 30 colaboradores? É verdade. Porque você pensa por essas pessoas. Verdade. Eles não, muitas vezes eles não conseguem resolver coisas sozinho e eles recorrem a você.
E aí você, o tempo todo para tudo. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso daí é fundamental. É um dos motivos que a gente traz as esposas para dentro mesmo, a gente Pra motiva, a entenderem o gente ecossistema. incentiva e para viver. Então hoje a gente tem várias esposas que estão hoje em dia trabalhando com os lojistas dentro das suas empresas e estão tendo até um casamento melhor, cara. Olha que louco, porque estão convivendo. Porque estão compartilhando. É isso, é isso. Eu E acho que eles essa é a começam a progredir mais ainda. Porque quando a esposa vem pra dentro, pegada. Mano, o negócio muda. o negócio muda, cara, muda, é legal demais. E outra coisa que você vai ver muito lá é a parada da sucessão, né? Então você vai ver o pai levando um filho. Isso também é legal. Isso é legal demais, porque o que que acontece? Eu já ouvi algumas vezes o lojista falar, eu não quero que o meu filho faça isso. Cara, e já vi um monte de lojista falar que o sonho dele é que o filho dê continuidade ao legado dele. Então vamos ter essas duas vertentes. Geralmente o cara que não quer que o filho continue é o cara que faz coisa errada, né? E geralmente o cara que quer que o filho continue o legado é aquele cara que construiu uma marca, que construiu um legado e o filho vai dando continuidade. Então tem dessas, né? Você mesmo viveu isso, né? Eu sou de uma continuidade. Porque a empresa começou com meu avô, depois foi meu pai, e aí hoje, graças a Deus, estou eu e meu irmão. Então a gente é uma continuidade. É isso aí, com certeza. Uma São coisa, um sucessores. negócio sólido. Terceira geração, né? Terceira geração. E assim, eu penso que quando eu não estiver mais aqui, que a loja tenha 100 anos, 120, É isso aí. 150, que ela siga. É isso aí. De novo, porque é um propósito. É igual uma vez, eu nunca esqueço, muitos anos atrás, eu visitei uma loja lá em Rondônia ainda e me indicaram, né? Um amigo meu falou, cara, vai lá naquela loja ajudar o fulano de tal lá, o dono, que ele tá precisando de ajuda. Falei de ti pra ele e tal, e bem no comecinho. E aí eu fui lá. E comecei a bater um papo com o cara e aí o cara falou assim, cara, não, deixa eu te falar. Aí eu perguntei do filho dele. Eu era conhecido do filho dele. Não, ele não tá aqui não, eu botei ele pra estudar, porque eu não quero ele metido aqui dentro desse negócio não, bicho. Não quero ele metido nesse negócio de carro não. Aí eu olhei pro cara e falei assim, cara, tudo bem, é um direito, mas o cara construiu tudo que ele tem, a loja com mais de 20 anos, ele construiu tudo que ele tem. Patrimônio. Hoje, patrimônio, criou os filhos, deu uma vida boa pra todos, vendendo carro, mas ele não tem orgulho de vender carro e nem quer que os filhos jamais pensem em vender carro. Você falou uma coisa no início da conversa que me pegou muito, que é uma coisa que eu falo muito também. Eu estou dono de loja hoje. O que você faz, Genine? Eu sou vendedor, com muito orgulho. É isso, a gente sempre Eu vai sou ser vendedor. e tem que ser orgulho. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, esse cara quando ele deita a cabeça dele no travesseiro, ele não tá feliz, mano. Ele não tá feliz, é muito triste, é a pior coisa. O quão gratificante é você fazer uma venda e você ver aquela pessoa a realização do sonho. realizando um sonho. É o meu sonho. Ou então com um sorriso de orelha a orelha, ou então muitas vezes chorando. Bora pegar aqui, ó, 54 anos de LM. Cara, quantos sonhos vocês já não realizaram? E quanto é legal isso, e quanto Milhares. isso muda a tua vida. Uma vez... Tenho certeza que você já deve ter vendido carro pro pai, pro filho, pro Já. avô. Entendeu? Ou então 4, 5, 10 carros para a mesma família. Caramba, isso é muito louco. Recentemente agora... Tem que pegar esses depoimentos, hein? Recentemente agora eu vendi um cliente meu muito antigo, seu Aete. Um senhor, sim, de uma educação, cara, gente boa no último nível. Comprou ele e os 2 filhos no mesmo mês. Vendi 3 Caramba. carros. Não, isso daí Pô, se não confiasse. E aí sabe o que aconteceu? Porque ele sempre comprou comigo, nunca comprou fora. Aí os filhos compraram os últimos carros fora. Aí se decepcionaram. Se decepcionaram e voltaram. É isso, Pra cara. comprar Acho pra continuar que é comprando credibilidade, é construir um legado, é ter propósito, é fazer diferença no mercado. Essa é a nossa missão com a G30. A gente ajuda lojistas do Brasil inteiro, de norte a sul. Temos vários clientes aqui no Rio de Janeiro, vários lojistas que estão com a gente aí, de pequeno, médio, grande porte. E essa é a nossa missão, cara. Nossa missão acho que é fazer a diferença onde a gente tá, entendeu? E vamos falar um pouquinho agora de equipe, porque eu entendo, como lojista, Sim. que uma das coisas mais difíceis que a gente tem é manter uma equipe ativa e motivada e vendedor é um pouco difícil. Com certeza. E aí, o que você acha que é de suma importância para manter esse vendedor ativo e Cara, motivado? Eu vou te falar uma coisa. O maior desafio que a gente tem dentro da nossa loja não é o pós-venda, não é o lead, são as pessoas. Esse é o nosso maior desafio.
E só que a gente precisa entender que para gerir pessoas, para lidar com pessoas, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. A gente acha muitas vezes que o dom só, ou do jeito que eu aprendi é assim que tem que ser. Não pode ser assim. Entendeu? Até porque pessoas são diferentes. Então a gente tem várias pessoas dentro do mesmo ambiente. Não importa se é 2, se é 3, se é 10. Cara, saber gerir pessoas, a gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar e a gente tem que dar atenção para essas pessoas. Então, assim, é o maior desafio que a gente enfrenta hoje com os nossos lojistas é sempre. Ou o cara fala assim, eu escuto muito assim, ah não, eu não tô pronto agora porque eu não tenho as pessoas. Eu falei, então irmão, tu tá lascado, porque é aí que tu precisa mesmo da gente se tu não tem as pessoas. A gente tem que te ajudar a trazer essas pessoas. E se tu tem essas pessoas, tu tem que te desbloquear e a gente tem que treinar e capacitar essas pessoas pra te ajudar. E claro, e ao mesmo tempo ir te treinando, dando insights e te capacitando pra liderar. Esse é o grande jogo, porque pessoas é um desafiador. Tu imagina, a gente lá na G30, eu saí de 2 pessoas em 1 ano e meio para mais de 20. Em 3 anos, para quase 50 colaboradores. Só que eu sou vendedor, eu não sabia ser gestor. Então, Lenine, se tu perguntar assim, qualquer pessoa perguntar, Guga, o que é que tu mais se capacita, que tu mais estuda nos últimos anos? É inteligência artificial? É tráfego? Eu estudo tudo isso, mas o que eu mais estudo é gestão. É gerir pessoas e negócios. É o que eu mais estudo. Então, você está querendo dizer para mim que liderança é treinável? É treinável, com certeza é treinável. Só tem uma coisa que na minha visão não é treinável, caráter, meu irmão. Caráter. Não, isso não tem jeito. Mas a liderança tem que ser treinável. É porque o que acontece? A maioria dos lojistas, eles não tiveram habilidades técnicas, né? Estudo, curso, Isso aí, não. Sim, a gente sabe que é um mercado, igual a gente falou, informal. É o vendedor Isso, que deu certo. Formal, isso aí. Justamente. Então, lá na G30, a gente investe pesado em desenvolvimento pessoal para os nossos lojistas. E aí, do mesmo jeito que você treina a liderança, que liderança é treinável, esse líder bem treinado, ele também vai poder treinar a equipe dele. A alta performance também é treinável. Com certeza. Hoje você tem quantas pessoas lá na sua equipe, no seu time? De vendas? Total. Total eu tenho 15 colaboradores. Então, olha só, a gente tem 15 famílias lá. São doido, 15 muita pessoas. responsabilidade. Muito. São 15 pessoas. Então, tem hora que o cara fala, tu tem uma loja de carros. Beleza, eu tenho uma loja de carros. Mas quem que toca a loja? São o quê? São carros ou são pessoas? São pessoas. Então, eu tenho que entender de quê? De carro ou de pessoas? Pessoas. De pessoas. Porque quem não E de entende... resolver problema. Com certeza, quem não entende de pessoas, cara, falha nos negócios. Não tem como. E nós não temos tem que como. ser humanos. Tem problema que a gente vai ter que ser mais brando. E que você vai ter que aceitar e tudo bem. E aí você vai ter que achar o momento certo de conversar com aquela pessoa para trazê-la de volta. Eu acho que muito sobre isso. E sabe uma coisa que eu vejo que é bem desafiador nas lojas? Respeitar a cultura de meta. Cara, eu vim de uma cultura de meta muito pesada. Que se não batesse a meta... Se eu não batesse a meta onde eu trabalhava... Por exemplo, se eu ganhasse 30 mil... No mês que eu não batesse meta, eu ganhava 4, 3, 5 mil. Ou seja, eu era impactado pesado. Não é que você vai mandar o cara embora porque ele não bateu a meta. Jamais. Mas ele vai ter uma diferença salarial. Com certeza. Com certeza. O grande lance é isso ser construído ao longo do tempo. Você construir meta em cima de produção do teu vendedor. E outra, você trocar quando o cara tiver 3 meses sem bater a meta. Sim. E muitas vezes o cara mantém um cara 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque a gente conversou hoje com eu e o Guga sobre um lojista, amigo nosso, que a gente tá preocupado com ele, porque, cara, ele tá dando murro em ponta de faca de ter vendedor que vende 2, 3 carros, 4 carros, e no final das contas, a conta não fecha. Não fecha. Então, o que acontece? Às vezes você tem a pessoa certa no lugar errado. E aí você tem que fazer o quê? Mudar ela de setor, mudar ela de cargo, igual já aconteceu lá na empresa. Às vezes você tem uma pessoa maravilhosa, você vai o quê? Mudar ela de setor. Ou você vai dar a oportunidade para ela crescer em outro canto, porque ali você tá atrapalhando ela. E ela tá te atrapalhando. Sim.
E quando você desliga rápido, isso é uma palavra ruim, mas quando você manda embora rápido o colaborador, você diminui o teu prejuízo. Claro. Você identificou logo. Aí você falou essa coisa da meta, de respeitar a meta. Aí eu nunca tinha parado de pensar por esse lado, mas lá na loja a gente tem uma política de comissionamento escalonado. Se vender um carro é X, 2 carros aumenta, 3 carros aumenta, e assim sucessivamente ele vai aumentando conforme o vendedor vai vendendo. E sua comissão do gradativa, carro, né? gradativa, e o prêmio também. Se vender 6 carros tem um prêmio, se vender 7 tem outro prêmio, se vender 8 tem outro prêmio, até 10 carros outro prêmio. A gente paga percentual de retorno. Se vender um carro é 5%, até 6 carros 30%. Legal. Então, justamente isso. Se o cara não vender, ele vai receber um salário. Com certeza. Isso aí. E aí vai impactar Na renda dele. É isso aí. Se ele começar a vender a partir de 4 carros, já começa a fazer um dinheiro. Se vender 6 carros... É isso. E outra coisa, respeitar o colaborador. É pagar... Eu lá na loja faço isso. Tudo na carteira. Carteira assinada. Tudo no contra-cheque. Eu vou te dar uma visão do que tem acontecido com o mercado. Não só de carro. Mercado como um todo. Tá? Hoje as pessoas querem mais, tá? Segurança, essa é a palavra. Segurança do que instabilidade. Sim. A gente vem do mercado, por exemplo, que a gente ainda escuta muito assim. Ah, Guga, mas aqui vendedor tem que gastar só comissão. Que vendedor tem que ser motivado só comissão. Vai nessa. Ei, cara, deixa eu te falar. O mercado mudou. Não é mais assim. Hoje as pessoas, elas buscam estabilidade. Não é que ela não vai vender. Ela tem que ter as metas, como tu falou. Ela vai ganhar o variável dela. Mas quando a gente traz um fixo e essa estabilidade, a gente traz pessoas mais comprometidas. Aí depois o mais cara... seguras. Exatamente. Depois o cara fica puto porque o vendedor dele tá pulando de galho em galho. Ah, mas o lojista ali do lado ofereceu R$50 a mais. E ele foi lá. É claro, tu não trouxe isso pra dentro da cultura da tua empresa. Então tem que olhar pra estabilidade. Quer ver o tamanho que eu falo muito pros meus colaboradores? Cara, carteira assinada, por exemplo, ficou doente. É isso aí. Não tem uma carteira assinada, tem que ficar em casa mais do que 15 dias, que até 15 dias o patrão paga. Depois, se não tem a carteira assinada, vai viver do quê? Com certeza. Se não tiver uma seguridade social. Isso é importante. Não, e as pessoas têm olhado mais para isso, né, Misa? Com certeza. Porque o que acontece? Quanto melhor o cara mais estrutura ele vai querer. Ele tem um carro melhor, ele mora num lugar melhor, o filho dele estuda num lugar melhor, ele precisa de previsibilidade financeira, e mais estrutura da empresa dando a ele, mais vantagens, digamos assim, mais reconhecimento. Não é vantagem, é reconhecimento. Ele quer ser reconhecido. É isso aí. E trabalhar pro cara seguir crescendo, vendendo, sendo comissionado, ganhando um variável maior, é o dia a dia trabalhando e ter a meta muito clara e estabelecida pra esse cara desde o começo. Sim, e os combinados, né? Combinados claros, né? Combinado não sai caro. Meu pai fala isso e é uma verdade. Cara, e os combinados, eles mudam o jogo. Muda. Sim. Que é tratado não sai caro. Com certeza. Eu acho que é o que você falou. Um empresário ele tem uma responsabilidade. Você falou lá no meu caso, são 15 famílias. Caraca, 15 famílias. Cara, já pensou? Diretamente. Indiretamente tem os fornecedores, né? tem os mecânicos, os eletricistas, os pintores e todo mundo que está no redor desse mercado. A vistoria cautelar, se a gente falar, é um mercado de muito potencial. E não são 15, se for 15, se for 20, se for 10, se for 5, se for uma família. É uma responsabilidade com certeza muito grande. E aí a gente está aqui nessa missão de mostrar para esse lojista que ele tem que vai fazer jus a essa responsabilidade de ser justo e honesto e íntegro. Eu acho Você falou caráter. É isso. Ter caráter. Com certeza. É assim, o papo tá bom. A gente parece que não tá aqui nem esse tempo todo, mas a gente tem que chegar ao fim, uma hora e acontecer isso. Com certeza. Falamos de muitas coisas, acho que tivemos muitos insights, muitas dicas poderosas para quem está querendo empreender com caráter, direito, porque essas dicas não são... Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, é como o Lions isso aí. Car Club, não é para todo mundo. É se você quer trabalhar sério, de maneira honesta. E aí eu vou novamente agradecer a vocês e aí deixar esses minutos finais para vocês fazerem alguma declaração final que vocês mais quiserem falar. Muito obrigado. Ô, Lenine, eu que agradeço. Obrigado aí, tá participando aqui do LMcast. É uma honra estar aqui no Rio de Janeiro, estar aqui com vocês, fazendo essa participação. Obrigado. E galera,
Nos acompanhe lá, @guga.gadelha é meu Instagram, @G30Educação. Você que é vendedor de carro, que tem uma loja de veículos, ou você que sonha ser, nos acompanhe lá. Eu estou sempre trazendo conteúdo de muito valor para quem me acompanha lá. E muito obrigado, tamo junto. Tamo junto aí, galera. Obrigado também. Meu Instagram é misaelcarvalho.g30. A gente está todo o tempo produzindo conteúdo, dando dicas, né, trazendo cases ali. E obrigado pela oportunidade aqui. Desejo muito sucesso e prosperidade para você, meu amigo. Obrigado. Pra Valeu, todos nós, galera! né? E agora, você que ficou até aqui o final assistindo conosco, muito obrigado também. Esse programa é feito exclusivamente para você. Muito obrigado. Valeu.